Nosso tema de hoje é os pensamentos que te bloqueiam na carreira, que bloqueiam a sua carreira. Então, que pensamentos são esses? Por que que eles acontecem? O que que passa aí na nossa mente? E o principal, como é que eu saio deles? Porque uma vez que eles podem estar aí acontecendo com você, mais importante do que o pensamento é como que eu saio dele, né? Identificar que eles existem e depois saber como é que a gente sai dessa situação. Então, esse vai ser o nosso grande objetivo. E aí, avisando a vocês, para quem vai participar da Semana Sua Carreira no Topo, durante essa semana, provavelmente amanhã, eu vou mandar um e-mail para poder a gente definir a hora. Então, vocês já estão recebendo por e-mail, eu vou mandar para vocês o horário, tudo certinho. Então, vamos lá. Tema de hoje foi. Tema de hoje, os pensamentos que te bloqueiam na carreira. E, o pessoal, por que que eu, né, quando eu fui pensar no conteúdo dessa semana, né, nos temas dessa semana, uma das coisas que mais me veio na cabeça é algumas coisas que, de alguma maneira, eu vi ao longo desses últimos anos, atendendo pessoas e que realmente me incomodam muito, né? E uma dessas situações é justamente esses pensamentos que, de alguma maneira, ficam atrapalhando a gente. E eu vejo muitas pessoas assim, muitas mesmo. Não é uma ou duas pessoas, não. Eu vejo muita gente e isso me incomoda profundamente. E por que que me incomoda, né? Porque esses pensamentos que eu vou falar hoje, além de atrapalharem a carreira, elas atrapalham a vida de uma maneira geral. Então é o seguinte, você é você 100% do tempo. Então, quando você vai trabalhar, quando você acaba de trabalhar, quando você vai fazer outra coisa, o tempo inteiro você está sendo você. Então, quando você tem alguma coisa que você está desanimado, está chateado, acha que não vai dar certo, tá ali de alguma maneira impactado emocionalmente por alguma situação no trabalho, é impossível a gente achar que a gente não está levando isso para o nosso dia a dia. Então a gente acaba levando também para a nossa vida pessoal, para a nossa casa, para a nossa família, para as conversas que a gente vai ter com amigos, e aí, consequentemente, a gente acaba não sendo a melhor companhia para as pessoas, né? Seja não ser a melhor companhia para conversar, para passear, ou até mesmo para ficar ali dentro do dia a dia. Então, mais importante hoje é entender que nesse cenário que a gente vai falar sobre esse tema de hoje em específico, estou aqui mexendo para poder descarregar aqui meu computador e não ficar tão pesado. O grande objetivo hoje, então, é mostrar para você como é que você identifica essas situações, como é que você sai. Hoje a gente vai falar de algumas coisas, Carol, que Carol já viu no curso. Mas é sempre bom revisitar. Ou você não. Ah, não! Você não viu. Você não viu, não. Você vai ver. Lá você vai ver com mais detalhe, óbvio. Mas é bom que você já vai começar a entender. Então vamos lá. Primeiro ponto para a gente pegar e alinhar e entender é que os pensamentos eles têm um poder muito grande sobre a nossa mente, tá? E por que que eles têm um poder tão grande assim? Por que que eu estou começando o assunto falando justamente sobre esse poder? O que que acaba acontecendo? Nosso cérebro ele trabalha da seguinte forma: existe ali toda vez que está acontecendo alguma situação comigo, seja no trabalho, seja na minha vida, enfim, o tempo inteiro. Quando acontece, aquilo ali desperta uma visão ali no meu dispositivo, no meu sistema límbico, que semana passada eu já falei, que é a parte emocional do nosso cérebro. E quando acontece isso ali no nosso cérebro, o nosso cérebro ele dispara uma emoção. Essa emoção ela pode durar muito ou pouco. E aí vai depender muito do que está acontecendo. Então, se for alguma situação que, poxa, me veio ali na cabeça, sei lá, eu vejo um filme, vamos tentar trazer aqui para um cenário mais lúdico. Estou vendo um filme, esse filme vai lá e me impacta emocionalmente. Então, isso pega e gera uma emoção em mim. Mas depois eu vou vendo o filme, isso vai diminuindo até a hora que simplesmente acaba, eu saio, vou embora, vou viver minha vida e as coisas simplesmente acabam. Agora, existe uma segunda opção,
que é a opção de vamos trazer para o mesmo filme, só que dessa vez eu assisti ao filme e o filme me impactou. Então, emocionalmente, eu fiquei mexido com o conteúdo, com o que estava sendo falado, com a história, com a narrativa. E aí, no momento que eu sinto isso, normalmente, além de disparar uma emoção em mim, depois eu fico refletindo sobre aquilo ali. Então, o filme fica ali reverberando na minha mente por um tempo. E justamente por ele ficar reverberando durante um tempo ali na minha mente, ele começa a se transformar num pensamento. Eu não vou falar aqui que a gente está virando um sentimento, porque aí eu acho que seria muito exagerado, mas ele começa a entrar nos nossos pensamentos. E o que é o pensamento, se a gente for parar para identificar primeiro o que é pensamento? Pensamento é quando eu penso consistentemente, né, por um tempo determinado, pode ser muito, pode ser pouco, mas eu penso de forma consistente sobre determinada coisa, sobre determinado assunto. Então, o que acaba acontecendo, gente? Cada vez que um pensamento meu ele pega e começa a criar ali uma força, ou seja, porque eu estou pensando muito nele, estou pensando consistentemente nele, ou porque de tempos em tempos aquela história vem, ou porque me gerou uma reflexão muito grande, e essa reflexão está me fazendo o tempo inteiro processar esse pensamento. O que acaba acontecendo? A cada vez que eu faço isso, eu tenho ali uma liberação das substâncias. Eu já falei isso na semana passada, então não vou entrar muito aqui no detalhe dessa liberação de substâncias do cérebro. Essa liberação, então, hormonal, ela pode ser positiva ou negativa, e isso pode ajudar a gente ou atrapalhar, no final das contas. Então, uma das coisas interessantes quando a gente pensa sobre pensamento, semana passada eu terminei a semana falando sobre os princípios das pessoas altamente eficazes. E eu falava justamente desse círculo, né? Então, quando a gente olha... Lígia, tudo bem? Lígia, recado rápido. Você vai passar lá a enquete, depois me passa as informações para poder divulgar também, tá bom? Porque depois eu lembrei que era para eu ter te cobrado e eu esqueci. Então, gente, o que acontece? Vamos pensar o seguinte: o pensamento ele é tão poderoso, vou trazer mais um exemplo aqui, que eu vou perguntar, né? Pensem aí. Vocês acham que é possível uma pessoa, uma criança, uma menina, tá bom, beleza, ter medo de injeção, mas ao mesmo tempo ela esquecer que ela está tomando uma injeção, ou seja, a pessoa vai lá se vacinar, né? Bom exemplo, né, para o momento que a gente está vivendo hoje. A pessoa vai lá se vacinar, ela tem medo de tomar injeção. Mas vocês acreditam que ela é capaz de esquecer que ela tem esse medo, que ela tem esse pânico, no momento que a agulha está entrando ali no braço dela? Vocês acham que isso é possível, sim ou não? Muita gente acredita que não seria possível, porque se a pessoa tem um pânico, se eu estou falando de uma pessoa que tem pânico de tomar uma injeção, como é que ela pode se esquecer desse pânico no momento que ela vai tomar vacina? Muito difícil. Porém, o que acontece? Vários estudos identificaram que sim, a pessoa pode passar por essa situação e sim, ela pode esquecer completamente que ela está passando por essa situação no momento da vacina. Então, não é a pessoa sente pânico de tomar vacina, mas ela não pensa nisso ao longo do tempo. Isso daí é óbvio. Mas ela pode esquecer naquele momento. Ela pode nem perceber que ela está sendo vacinada naquele momento, se ela se distrair com algum assunto do seu interesse. Então, olha só, eu comecei falando para vocês do pensamento, que o pensamento ele gera essa sensação nas pessoas, né? Então, o pensamento ele pode gerar emoções positivas, pode gerar emoções negativas, que ele é diferente de uma emoção, porque é algo mais consolidado. Então, o pensamento ele tem uma estrutura mais consolidada e quando a gente passa por essa situação, mas se eu estou distraído com um outro assunto que é do meu interesse, eu simplesmente consigo superar essa situação e esquecer completamente que eu estou vivendo a situação. Então, olha só que interessante e que louco, porque a gente acaba pensando que o pensamento ele sempre vai se sobrepor e não necessariamente. Ou
que uma situação que é maior do que o meu pensamento pode se sobrepor ao meu pensamento, e também é não necessariamente. Então, o que que acaba acontecendo aqui? Se eu estiver passando por uma situação muito caótica na minha vida, muito caótica, a gente já vai falar dos pensamentos. Se eu estou passando por uma situação muito caótica, mas nesse momento onde eu tenho essa situação caótica, eu consigo me distrair, ou não é necessariamente distrair, tá, gente? Mas eu consigo mudar o foco da minha mente para um assunto que realmente me interessa, para um assunto que de alguma maneira me prende, me chama atenção, eu gosto, enfim, N formas aqui de me interessar. Não necessariamente é um assunto que, me distrai porque é um assunto de fofoca, digamos assim. Não necessariamente, pode ser um assunto real, pode ser um assunto sério. Mas se ele for interessante para mim, eu posso ser capaz de esquecer o que está acontecendo no meu entorno. E aí é interessante esse processo porque a gente começa a avaliar o seguinte, que durante o nosso dia a dia, por exemplo, quando a gente está vivendo uma situação de incerteza, de insegurança, de alguma coisa, poxa, eu tenho que apresentar alguma coisa para o meu chefe, eu estou ficando muito nervosa. Eu consigo desviar o meu pensamento e ir para um caminho muito mais estratégico que me mantém aonde faz mais sentido para mim e não entrar nesse pânico. E para isso, então, existe um cara chamado Renato Lieberman, que relatou justamente, foi o cara que começou a estudar esse item, né, esse ponto de que o pensamento ele é capaz de fazer você desviar o assunto, porque ele relatou isso, ele foi fazer um experimento com a própria filha dele. Então, essa história da injeção foi justamente sobre a filha dele. Então, o que, que acontece? O que, que ele fala no final? Que eu tenho determinados pensamentos, mas se eu tiver a capacidade de praticar, ou seja, um exercício, e eu conseguir ter a capacidade de mudar o meu foco, eu consigo trabalhar problemas que me afastam de questões. Então, se eu quero conseguir um bom emprego, se eu quero ser promovido, se eu quero conseguindo passar num processo seletivo que eu acho super difícil, eu começo a pensar que ele é muito difícil, que não vai dar certo, que não vai funcionar, e que não, e que não, e que não, e que não, e que não. Quanto mais eu penso isso, mais o meu cérebro começa a gerar ali um processo de ansiedade, possíveis depressões, algum transtorno, e consequentemente eu não consigo trabalhar e fazer uma coisa bem feita, porque aí sim eu estou cheio de cortisol no meu organismo. Por outro lado, se eu sei que essa situação ela me gera algum tipo de transtorno, de desconforto, eu tenho um determinado medo, não sei o que vai acontecer, e ao mesmo tempo eu consigo me munir para fazer exercícios, e a gente vai falar sobre isso, aonde eu foco em coisas que me interessam, que me engajam e que me deixam satisfeito, ou seja, que conseguem elevar a minha emoção, eu consigo automaticamente ter uma liberação de dopamina no meu organismo e essa liberação de dopamina me ajuda. Ao invés de ela começar a me atrapalhar o pensamento, ele me favorece, diminui essas possibilidades de transtorno, depressão, ansiedade, entre outras coisas. Ou seja, quando a gente olha sob o ponto de vista de pensamento positivo, porque a gente vai falar aqui da parte do que bloqueia, mas quando a gente olha do ponto de vista de pensar, ter pensamentos em determinadas ações positivos, eu consigo ter uma liberação, então, dessas substâncias, né? Tem a serotonina e também a dopamina, como eu falei com vocês. E isso ajuda a passar por situações difíceis. Então, o que, que acontece aqui? A gente vai trazer algumas situações que fazem com que eu saia desse pensamento, que a gente pode chamar de pensamento positivo. Eu sempre tenho uma preocupação de chamar essas coisas de pensamento positivo, pensamento negativo, porque muita gente começou a usar isso de maneira inadequada. E aí parece aqui que eu vou falar para você que você faz meia dúzia de frases positivas e que só isso vai resolver. E isso ajuda porque tem toda uma questão de liberação hormonal e é isso que a gente está tratando aqui, todas essas liberações hormonais, e não necessariamente só, única e exclusivamente, o pensamento positivo puro e simples. Existe uma coisa chamada círculo de preocupação e círculo de influência.
que é o que você, Carol, vai ter acesso em breve no próximo módulo, o módulo que eu vou liberar hoje na mentoria, para vocês assistirem. E essa teoria do círculo de influência, círculo de preocupação, ela foi criada por um cara chamado Stephen Covey. E o Stephen Covey era um cara brilhante, fez vários estudos sobre alta performance. O maior foco dele era trabalhar alta performance, entender o que acontece, né, no dia a dia das pessoas que são muito bem sucedidas, o que elas falam, o que elas pensam, como que elas agem, o que é ali aquela rotina que faz essa pessoa ser alta performance frente a uma outra pessoa que não consegue. Até que ele chegou, então, nesse termo, círculo de preocupação e círculo de influência. O que é cada um deles? Bom, o Stephen, ele chegou à conclusão de que todas as pessoas tinham a gente tem no nosso dia a dia três grandes situações. Então, a gente tem tudo que a gente controla, tudo que a gente influencia e tudo que a gente se preocupa. E é exatamente nessa ordem. Então, tudo que eu controlo é menor, está aqui dentro do meu círculo. Depois eu tenho uma série de coisas que são as minhas influências, e ele está no entorno, e a minha preocupação que está no entorno. O que é cada um desses círculos, então, no nosso dia a dia? Pensa o seguinte, hoje existem uma série de coisas que você tem aí no seu dia a dia, que você pratica e que você tem controle. Tá? Então, hoje, na nossa vida, existe uma série de coisas que a gente tem controle. O que a gente tem controle? A gente tem controle sobre a roupa. Hoje eu escolhi. Eu fui lá no armário, eu escolhi que eu queria botar essa blusa hoje. E eu fui lá, simplesmente coloquei. Eu também tenho controle sobre a hora que eu vou tomar café. Se eu vou tomar café 6 horas da tarde, se eu vou tomar às 5, que horas eu estou afim, eu tenho controle disso. Eu decido se eu vou tomar café ou não, por exemplo. Eu decido se eu vou na rua resolver alguma coisa, se eu vou ficar dentro de casa. Então, tem uma série de coisas que a gente poderia chamar que são mais triviais, mais cotidianas, mais do dia a dia, e que são coisas que a gente tem controle. Então, eu tenho controle sobre a roupa que eu visto, sobre a hora que eu vou comer, eu tenho controle sobre, por exemplo, se eu vou terminar essa live às 8, ou se eu vou terminar antes. Essas questões estão sob o meu controle, eu tomo a decisão, está comigo, eu decido, eu faço. Então, para tudo na nossa vida, a gente tem ali uma série de coisas que a gente controla. Porém, a grande maioria das coisas que a gente controla, elas obrigatoriamente, primeiro ponto, elas obrigatoriamente têm que ser autônomo, ou seja, eu não posso depender de outra pessoa, então eu tenho que saber tomar a decisão e agir do início até o fim. E todas essas coisas que eu controlo, normalmente são mais operacionais. Tem outras coisas que eu também controlo e que não são? Sim, tem várias outras coisas que eu posso fazer e que não necessariamente estão tão operacionais. Mas a grande maioria das coisas que a gente controla estão ali no âmbito mais operacional. Existe uma segunda, então, esfera, que é a esfera da influência. E essa esfera da influência é tudo que eu posso influenciar alguém a fazer. Então, a influência é que coisas hoje você tem no seu dia a dia, no seu entorno, e que você não tem a capacidade de controlar, ou seja, não está única e exclusivamente na sua mão fazer, mas que você pode influenciar o outro a fazer, seja porque você tem um cargo que tem ali uma gestão sobre aquela pessoa. Então, por exemplo, quando eu estou numa posição de liderança, eu controlo, eu tenho a influência, eu não tenho o controle porque eu não posso fazer pela pessoa, mas eu tenho a influência de pedir para ela, de passar um prazo, de cobrar depois esse prazo, mas quem vai fazer a ação é aquela pessoa. Então, eu tenho uma influência sobre aquela pessoa. E aqui na influência, então, a gente começa a ter uma gama muito maior, porque normalmente nós, seres humanos, temos muito mais coisas que a gente influencia do que a gente controla. Se a gente olhar para o nosso dia a dia, a gente tem muito mais coisa que a gente interage com o outro, então eu vou ter muito mais ações. Principalmente se eu estou numa posição de coordenação de equipe,
onde eu vou pedir para aquela pessoa fazer as coisas para mim, do que necessariamente ações que eu efetivamente vou fazer. Então, quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente pode influenciar o nosso gestor a nos promover, a gente pode influenciar o nosso gestor a dar um aumento para a gente, a aprovar um projeto, a gente tem como influenciar a diretoria, a gente influencia nossas equipes, a gente influencia nossos amigos a sair ou não sair, a gente pode influenciar a nossa família, fazer ou não atividade física. Então tem uma lista de coisas que a gente influencia o outro. E por quê? Porque somos seres relacionais. Então, naturalmente, a gente teria realmente muito mais coisa para influenciar no outro do que necessariamente para a gente agir, para as nossas ações. Então, quando a gente olha ali, a gente tem todo esse círculo de influência. E por último, a gente tem o nosso círculo de preocupação. Nosso círculo de preocupação, então, é tudo aquilo que a gente nem controla, nem influencia. Eu não tenho qualquer gestão sobre aquele assunto, eu não tenho nenhuma gestão sobre o assunto. O que isso significa? Que se eu olho para o meu dia a dia, eu não consigo controlar se vai fazer chuva mais tarde ou se vai ficar com o tempo aberto. Eu não sei se amanhã, quando eu acordar, vai estar calor ou vai estar mais fresco. Eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle, não posso influenciar. Eu também não tenho como controlar e nem influenciar pessoas que eu não conheço aí na rua. Eu não posso falar para uma pessoa aleatória que eu não sei quem é, para ela ficar dentro de casa. Eu não tenho esse controle nem essa influência. Eu não sei quem é, eu não tenho como decidir e eu também não tenho muito como influenciar. Por mais que eu pare essa pessoa no meio da rua para conversar com ela, eu não tenho uma influência muito forte com ela. Outras coisas que eu também não tenho controle, eu, Lívia, né? Eu não tenho controle sobre o que o governo vai tomar de decisão em relação à vacina, por exemplo, né? Uma pessoa que está lá dentro, que trabalha lá dentro, que tem ali acesso ao governo, aí sim, essa pessoa tem um papel de influência. Mas, para a gente aqui, para nós seres réis mortais, não, a gente não tem essa influência dentro do nosso dia a dia. E aí, como a gente não tem nem controle nem influência sobre o que acontece, a gente tem o nosso círculo de preocupação. E é baseado nesses 3 círculos que eu quero então falar sobre esses pensamentos que te bloqueiam na carreira. Porque quando a gente pensa então nesses 3 círculos, é daí que nasce tudo. Vamos lá. Se no nosso dia a dia todos nós temos ações que a gente controla, ou seja, todo dia a gente acorda e a gente toma a decisão se a gente vai levantar na hora que o despertador toca de primeira ou se a gente vai ficar enrolando para levantar depois. A gente também está no nosso controle se a gente vai levantar, vai escovar o dente, se a gente simplesmente vai levantar e não vai escovar o dente. Se a gente vai tomar banho ou não vai tomar banho. E por aí vai. A gente também tem várias coisas que a gente influencia. Então, não tenho só ali meu papel de influência com uma equipe, se eu for líder. Eu tenho papel de influência com os meus pares, eu tenho papel de influência com o meu gestor, eu tenho papel de influência na minha família, com os meus amigos. A gente tem sempre papéis de influência. A todo momento a gente está falando com alguém e a gente está influenciando essa pessoa. Ou a fazer, a tomar decisões baseado no que a gente também quer que ela tome de decisão, ou a gente quer que a pessoa mude de opinião porque a gente está pensando diferente dessa pessoa. O fato é que a gente tem ali uma gama muito grande de influência. E a gente também tem uma gama muito grande de preocupação, porque tem uma série de coisas no nosso dia a dia que a gente simplesmente não tem o que fazer. A gente simplesmente tem que ali viver o nosso dia a dia. E aí, baseado nisso, então, a gente tem. Eita. Foi, voltei. Entrou a ligação, gente. Ninguém merece. Então, baseado nisso, a gente tem o que a gente pode chamar aqui das pessoas que olham o copo meio cheio ou meio vazio. Mas vamos começar aqui, já que a gente está falando que o tema são os comportamentos que atrapalham, os pensamentos que atrapalham, então vamos só focar no nosso grupinho de nuvens negras. O que é o nosso grupinho de nuvem negra, gente? É a pessoa que o tempo inteiro está pensando que não vai dar certo, que não vai funcionar, que o chefe não vai permitir, que a empresa, mas a minha empresa é diferente. Então essa pessoa lá entra lá na empresa, aí entra uma pessoa nova,
Aí essa pessoa nova começa a dar sugestões. Olha, se a gente fizesse determinada ação dentro da empresa e essa pessoa começa, não, aqui não vai, o nosso chefe não vai permitir, não. A gente já tentou isso ano passado, não deu certo. Aqui na empresa é diferente. É que você não sabe, mas aqui na empresa a coisa funciona de uma maneira diferente. Aqui as pessoas não dão oportunidade para a gente fazer. Aqui tem que ser exatamente como eles querem. Então não adianta a gente ficar aqui discutindo. E aí, gente, o que acaba acontecendo com essas pessoas que o tempo inteiro ficam ali falando que não vai dar certo, que não é para a pessoa, que não vai dar, que não vai funcionar, que na empresa já tentaram e não deu certo, e que a empresa já fez isso e também não funcionou. Essas pessoas que eu gosto de chamar de nuvens negras da empresa, elas automaticamente, elas começam a trazer para aquele ambiente um círculo de preocupação. Então, o que acontece? Ao invés da pessoa olhar e pensar assim, tá bom, eu não tenho como garantir que meu chefe vai permitir ou não, correto? Acho que está todo mundo alinhado aqui que eu não tenho como garantir que uma pessoa vai aprovar ou não uma coisa que eu estou dando de sugestão. Não tem como garantir que vai dar certo. Porém, quando eu me coloco numa posição de não vai dar certo com certeza, porque meu chefe não vai permitir isso, o que eu estou fazendo? Eu estou usando o meu círculo de preocupação, que são de coisas que eu não controlo e eu não influencio, e colocando ali dentro coisas que eu influencio. Então, por exemplo, ao invés de olhar para a possibilidade do, poxa, eu quero pedir um projeto novo na empresa, eu quero pegar, eu tenho um projeto que eu quero apresentar para o meu gestor e usar esse projeto para fazer determinada ação, tá? Eu quero implantar uma melhoria, eu pensei aqui numa planilha de Excel diferente, eu quero apresentar essa planilha de Excel para o meu gestor. Essa pessoa, ela sequer mostra. Por quê? Porque ela já pensa que mostrar para esse gestor é à toa, porque ele não vai permitir mesmo, aqui na empresa as coisas não funcionam, a empresa não vai me dar oportunidade, e aí eu começo a colocar coisas que eu tenho papel de influência dentro do meu círculo de preocupação. E por que eu estou falando isso? Porque quando o Stephen Covey começou a estudar esse círculo de preocupação, esse círculo de influência, o que ele começou a perceber? E olha só, isso aqui é muito curioso, isso aqui eu adoro. O que ele começou a perceber? Que cada vez que a gente tem ali um pensamento de que não vai dar certo, meu gestor não vai aprovar, meu chefe não vai gostar, que a empresa não permite isso, aqui na nossa empresa é diferente, as pessoas não são promovidas dessa maneira, Lília. Todas as vezes que eu penso assim, eu estou tirando o meu papel de influenciador, a gente já vai falar desse papel, e eu estou colocando no lugar do meu papel de influenciador o meu papel de sabotador. Vamos pensar assim. Então, eu estou tirando meu papel de realizador, aquele papel onde eu sei que eu posso influenciar, eu não tenho como controlar, mas eu tenho como influenciar o outro, e eu estou substituindo esse papel de influenciador pelo papel do sabotador. Eu já começo com a certeza de que não vai dar certo. Eu já vou falar determinada ação sabendo que ela não vai ser aprovada. Então, como eu já vou pensando dessa forma, o que meu cérebro faz? O meu cérebro ele começa a criar espaços para guardar informações ligadas a pensamentos de preocupação. E o que é então o meu cérebro ficar com esses pensamentos de preocupação? Né? Ele ficar ali o tempo inteiro trabalhando muito mais nos meus pontos de preocupação. Meu cérebro inteiro começa a entender que se não for algo que ele pode fazer por conta própria, nada mais dará certo. Então, a única coisa que é capaz de dar certo são as coisas que eu tenho começo, meio e fim. Então, eu começo a trabalhar muito mais o meu papel de controle. Por quê? Se eu acredito que as coisas para darem certo têm que estar obrigatoriamente na minha mão para fazer, eu entendo que os únicos momentos que eu consigo
ter bons resultados é quando eu estou totalmente no controle da ação. Só que o que acontece aqui, gente? Você lembra que eu comecei falando que esse círculo de controle, ele normalmente ele é menor e ele é mais operacional, porque naturalmente a gente tem pouco controle sobre as coisas e muito mais influência sobre elas, porque somos seres relacionais, logo nos relacionamos com pessoas, logo a grande maioria das coisas que a gente vive no nosso dia a dia estão relacionadas à influência com outra pessoa. Quando a gente tira, então, esse papel da influência e a gente coloca que só vai dar certo as coisas que eu tiver controle total, a gente está tirando aquele círculo de influência. Então, pensa que são 3 esferas: círculo de controle, círculo de influência, círculo de preocupação. Quando eu elimino esse círculo de influência aqui do meio do caminho, o que acaba acontecendo? Eu elimino, fico com um círculo de controle pequenininho aqui no meio, entendendo que eu tenho aqui uma determinada quantidade de coisas que estão efetivamente no meu controle do início até o fim, e o resto é só preocupação. O resto de tudo que acontece no meu dia a dia é só preocupação. Tudo que eu olho, tudo que eu penso, tudo que acontece só fica no meu campo do desespero. Por que o círculo de preocupação é um círculo de desespero? Porque o círculo de preocupação, como o Stephen Covey já falava, ele é um círculo aonde eu não tenho nem o controle, nem a influência. Então, são coisas com as quais eu só tenho que me preocupar, porque eu não tenho gestão. Mas se eu entendo que o meu chefe não vai permitir, aqui na empresa a coisa funciona diferente, Lilian. Aqui não dá certo do jeito que você falou. Aqui é outro ambiente, aqui é outro lugar. E que as pessoas não vão dar oportunidade para você. Quando eu penso sobre essas 3 esferas, por exemplo, que são pensamentos que bloqueiam, e eu só fico pensando que a empresa não vai me dar oportunidade, oh meu Deus do céu, que eu vou, a empresa não me dá chance nenhuma, aqui na empresa tudo é diferente, Lívia, não vai dar certo as coisas que você está falando para eu fazer, aqui é outra realidade, meu chefe não vai permitir. Quando eu começo a só pensar assim, o meu cérebro ele substitui o meu papel de influenciador do processo e ele começa a colocar no lugar o meu papel de preocupador, de sabotador. Por quê? Eu começo a achar que eu não tenho influência alguma e que a única coisa que eu tenho é ficar me preocupando se a empresa vai ou não me dar a chance. Então eu fico aqui parado, esperando acontecer. E por que então esses pensamentos bloqueiam a sua carreira? Porque pensamentos como esse, entre outros, tá? Eu quis trazer 3 aqui porque fica fácil de vocês entenderem. Porque esses pensamentos, eles fazem com que eu desista. Esses pensamentos já trazem para mim um raciocínio de que não adianta tentar, porque não vai dar certo. Porque o meu gestor não vai autorizar. Porque eu não vou conseguir ter aprovação. Então, se eu já sei que eu não vou ter aprovação, que meu gestor não vai querer, que aqui na empresa não funciona dessa forma, que tudo é diferente, para que eu vou me esforçar? Só que você pode não se esforçar para ter o seu papel de influenciador. Você pode decidir isso. Não quero. Não sei, não vai dar certo mesmo, então deixa para lá. Vou deixar aqui a vida me levar. Porém, o fato de você não assumir o seu papel influenciador não significa que você fique isento da preocupação. Porque lá no fundinho, você quer que isso aconteça. Você quer apresentar um projeto para o seu gestor e você quer que ele aprove. Você quer que na sua empresa, apesar dela ser diferente, a empresa dê a oportunidade de você testar algo novo. E se lá as pessoas são diferentes, elas não são colaborativas, você quer ter a sensação de que sim, lá você tem essa capacidade. Então aqui, o que são pensamentos que efetivamente que geram resultado? Primeiro ponto, e Márcia, assim, nem é só foco, né? É ter foco, mas também tem aqui, ó, um psicológico que ajuda com outras coisas que eu vou falar agora.
Então, o que acontece? Como eu perco meu papel influenciador, eu tiro meu papel influenciador, eu tiro uma das fontes importantes de resultado. Então, a primeira coisa que eu preciso refletir, tá? Para evitar que esses pensamentos de que aqui não vai dar certo, que a empresa é diferente, que não vão me dar oportunidade, para eles não virem, para eu tentar diminuir. Ou se eles vierem, se eles aparecerem para mim, eu conseguir saber me esquivar deles, saber ir por uma outra caminho, seguir por uma outra rota e gerar resultado. O primeiro ponto é a gente entender que nós temos um papel de influência sobre qualquer pessoa. Então, todos nós temos um papel de influenciador, porque entre o papel do controle, onde eu faço, eu assumo, eu faço de ponta a ponta, e a esfera maior ali da preocupação, que são as coisas que eu nem controlo, nem influencio, todas as partes que se dirigem muito a relacionamento, relações, e principalmente relações com as quais eu tenho contato, seja familiar, profissional ou pessoal, eu tenho uma influência sobre aquela pessoa, eu tenho como negociar com aquela pessoa. Mas existe uma forma, porque se eu só achar que eu tenho um papel de influência ali, que eu tenho como fazer a pessoa aceitar o meu projeto, se eu ficar ali na base da insistência, de eu ficar ali só falando o tempo inteiro, eu até posso conseguir, mas talvez eu consiga pelo cansaço. E o objetivo aqui não é que você consiga influenciar o outro porque a pessoa meio que ficou de saco cheio e agora decidiu fazer porque é melhor fazer do que não fazer. Mas sim porque ela entende que o que você está apresentando tem valor para ela. Então, o que acontece aqui? Qual é a mágica do negócio? Como é que eu faço para que esses pensamentos não cheguem até mim? Eu preciso me, eu preciso identificar quais são as oportunidades que existem e que atendem ao outro. Então vamos lá. Eu tenho ali meu círculo de controle, que são as coisas que eu sei que eu posso fazer, que estão totalmente na minha mão para ser executado. Aqui a gente vai falar sobre isso. E existe esse segundo papel, que é o papel do influenciador. Só que para eu ser um bom influenciador, para eu conseguir entregar, para eu conseguir chegar na outra pessoa e aquela outra pessoa ver o que eu tenho e se interessar, ou seja, ela comprar a minha ideia e falar: olha, maravilha, eu quero seguir adiante. Vamos lá, vamos tocar esse projeto. Gostei da tua ideia, vamos fazer adiante. Para essa pessoa ter esse papel, para as pessoas conseguir isso, uma coisa fundamental para mim é eu começar a entender o que essas pessoas precisam. Então vamos lá, quando eu olho para a minha carreira, trazendo aqui especificamente para o nosso foco, que é carreira, te ajudar a ser promovido, a ter 25% de aumento aí em 5 meses, para você fazer isso, você precisa saber exatamente o que essas pessoas que vão te promover estão precisando nesse momento. Porque existe uma série de coisas que qualquer empresa, qualquer pessoa está precisando. Então, seja repensar algum processo da empresa, seja pensar em algum produto, em algum serviço, seja em transformar as pessoas em pessoas mais motivadas, era uma coisa que eu ouvia muito quando eu trabalhei durante o RH, como é que a gente podia manter as pessoas animadas, interessadas, engajadas, comprometidas com o trabalho delas. Então, o primeiro ponto é a gente conseguir entender o que o outro precisa, porque no momento que eu entendo o que o outro precisa, eu consigo entregar algo que ele vê valor. Qual é o grande problema aqui dessas frases e desses pensamentos virem muito consistente na cabeça das pessoas? Porque a gente necessariamente está pensando sobre a nossa ótica, sobre o que a gente acha que aquela pessoa precisa, e muito menos sobre o que ela precisa realmente. Então, para conseguir saber o que ela precisa, eu preciso fazer uma investigação. Eu preciso ir lá, entrevistar, conversar, me aprofundar, dedicar horas do meu tempo em conhecer a fundo essa pessoa, para efetivamente entender o que ela precisa. E a partir desse momento, eu pensar, ok, quais são os projetos que eu tenho
aqui no meu dia a dia, o que eu tenho de atividade, de atribuições dentro do cargo pelo qual eu sou contratada e que eu posso ajudar, e que eu posso resolver, que eu posso atender a essa situação que eu consegui identificar. Quando eu começo a fazer esse trabalho de investigação, entender o que o outro precisa, entender onde ele está aí com problemas, com desafios a serem trabalhados, eu atendo a esses desafios, consequentemente, eu consigo trabalhar muito mais a minha influência. E não porque eu fui lá e fiz meus trabalhos de negociação e um puta estudo sobre influência, mas porque eu entreguei valor. Então, vamos focar aqui, gente, que o mais importante, e na semana que vem, lá na semana que vem, onde vai ter lá a aula ao vivo, online com vocês, eu não sei se quem está me assistindo hoje já está inscrito, mas para lembrar, gente, não vai estar acontecendo aqui. Vai ser numa outra plataforma e para participar você precisa se inscrever, senão você não vai ter acesso, porque vai ser pelo Zoom. Você precisa receber o link do Zoom, você precisa estar inscrito na semana, precisa ir lá no link da bio para se inscrever. O que acontece então aqui? Muito mais importante do que eu entender técnicas de negociação, técnicas de influência, fazer um curso sobre como é que eu vendo alguma coisa para alguém, é eu primeiramente conseguir investigar o que essas pessoas precisam. Porque no momento que eu consigo investigar o que elas precisam e eu consigo entregar valor para essas pessoas, eu consigo entregar para as pessoas o que elas realmente estão vivendo ali de dificuldade, de necessidade, eu naturalmente estou influenciando. E todas as vezes que eu atendo a necessidade daquela pessoa, todas as vezes que eu enxergo as necessidades daquela pessoa que eu quero atender, no meu caso aqui, no seu chefe ou a diretoria da empresa, mais essa pessoa compra o seu projeto. Por que ela compra o seu projeto? Porque ela olha para você e ela vê que você conseguiu entender o que a empresa está vivendo, o que a área que você trabalha está passando. E você está pensando numa solução. Então, esse é um comportamento que ajuda a diminuir o pensamento que bloqueia. Agora, para a gente fechar, qual é o pensamento, então, que atrapalha? Qual é o outro lado da moeda? Então, qual é o pensamento que, quando você começa a ter, começa a atrapalhar? Você começar a achar que o gestor vai te dar o que você precisa fazer. Então, você começa a pensar que, não, é o papel do meu gestor falar para mim o que ele precisa. Então, eu vou ficar aqui no meu dia a dia, esperando que o gerente da empresa, o diretor ou qualquer pessoa do tipo me chame para conversar e fale para mim o que eles estão precisando e o que eles esperam de mim. E aí, a partir daquele momento, aí sim, eu vou começar a fazer. O que acaba acontecendo com esse tipo de pensamento? Quando eu começo a pensar que eu vou esperar a empresa fazer esse movimento proativo de vir até mim, ou seja, a empresa que vai fazer o movimento proativo de vir até mim e falar o que ela precisa, eu começo a criar um monte de coisa na minha cabeça. Eu começo a achar que a empresa não quer, que a empresa não vai permitir, que a empresa não está interessada no meu perfil, por isso que ela não está me chamando para nada, porque ela não acha que eu sou boa o suficiente para entregar aquilo. Então, eu começo a ter pensamentos que me bloqueiam na carreira. Por quê? O nosso círculo, esses círculos, eles sempre trabalham ou em harmonia ou desalinhados. E quando eu começo a esperar que as pessoas, que a empresa venha até mim para falar o que eu tenho que fazer, eu começo a ficar com o meu círculo de preocupação mais ativo, porque eu começo a refletir de será que a empresa realmente gosta ou não de mim, sabe? Então, cada vez que eu penso isso, eu começo a forçar muito mais o meu círculo de preocupação. E é onde eu começo a usar muito mais o meu círculo de influência, quando eu faço esse movimento. Porque o meu cérebro entende que quem está indo, quem está fazendo esse impulso sou eu. E eu, se for investigar, e não é perguntar para o gestor o que ele precisa, é investigar e descobrir o que ele precisa. Descobrir quais são as necessidades da empresa. Como que eu ajudo a empresa a crescer? Como que eu ajudo a empresa a ter mais resultado? No momento que eu faço isso, eu automaticamente
estou diminuindo o meu círculo de preocupação, diminuindo a esfera e aumentando do meu círculo de influência, porque eu consigo entender que tem que partir de mim essa identificação, porque a influência está do meu lado. E são esses, então, os grandes polos entre a preocupação e a influência. Vamos lá, desde a pirâmide de Maslow até especificamente fator relacionado ao dia a dia de equipes ou apresentando soluções. Sim, Márcia, exatamente assim, apresentando soluções, mas sabendo investigar, sabe? Não esperando que a empresa te peça uma solução para determinada coisa. Então, ao invés de eu esperar a empresa vir falar para mim o que eu preciso fazer, eu simplesmente vou lá e começo a fazer. Eu já começo a identificar. Então, é investigar. Só que como é que eu vou começar a fazer se a empresa não me disser o que eu tenho que fazer? Né? Para eu agir sem receber essa informação, eu preciso investigar. Exatamente isso. Então, eu começo a investigar essas pessoas, as áreas, os processos, e eu começo a identificar oportunidades de melhoria dentro deles, oportunidades de gerar mais resultado para o negócio. E aí, no movimento proativo, eu apresento uma solução, sem que a empresa tenha me pedido, sem que a empresa tenha verbalizado onde estavam as necessidades e sem a empresa sequer falar para mim aonde que ela queria que eu focasse. Eu simplesmente peguei, olhei, identifiquei, investiguei, busquei essa informação, entrevistei as pessoas que eu precisava entrevistar, fui a fundo, consegui identificar. E aí, quando eu começo a trabalhar assim, eu começo a identificar os meus pontos de influência e menos os meus pontos de preocupação. Então, aqui seria a gente pensar aqui em ser um profissional proativo, mas numa forma de ser proativo. Porque ser proativo não é levantar a mão e falar, ó, se quiser ajuda aí, me fala. Isso não é ser proativo. Isso é simplesmente fazer o seu trabalho. E se deixar, se colocar como disponível. Agora, quando eu quero ser um profissional alta performance, eu preciso ir além. Não dá para eu ser só o prestativo da área. Não dá para a empresa olhar para mim e falar, é muito legalzinho ele, porque ele é mega prestativo. Não. Então, gente, para a gente recapitular o conteúdo de hoje, qualquer pensamento nosso ele é capaz de dominar uma ação. Então, se eu estou preocupado hoje com o meu chefe não me dar oportunidade, se eu começo a pensar que ele não vai me dar oportunidade, eu aumento o meu campo de preocupação, e quando eu aumento o meu campo de preocupação, eu aumento a liberação de cortisol, fico mais estressado, não consigo gerar resultado. Por outro lado, o meu pensamento, mesmo que eu esteja diante de um cenário caótico, se eu tiver um pensamento que é um pensamento de influenciador, um pensamento que a gente pode chamar de pensamento positivo, mas eu não chamo muito de pensamento positivo para não ficar uma coisa meio mundo de Alice na nossa conversa. Quando a gente tem pensamentos que são mais influenciadores, eu sou capaz de inibir a situação do ambiente, eu sou capaz de inibir as ações que estão acontecendo ao meu redor e colocar muito mais forte ali no meu dia a dia, na minha rotina, o pensamento de como que eu posso influenciar, como que eu posso resolver, aonde eu posso usar melhor as minhas habilidades. Como que eu faço isso? No momento que eu tenho uma postura mais proativa. E como que eu tenho essa postura proativa dentro da empresa? Quando eu investigo por minha conta, de forma totalmente independente, quais são as necessidades da empresa. E como que eu entrego o que a empresa precisa, sem que a empresa me fale, sem que a empresa me peça, no movimento proativo de investigação. Então, eu preciso investigar, ir a campo, entender o que a empresa está pedindo, o que está acontecendo com a empresa, para realmente entregar valor para aquela empresa. Todas as vezes que eu me coloco investigando, vendo oportunidades e apresentando para a empresa soluções para o que ela precisa, sem que ela tenha me solicitado isso, o que acontece naturalmente é que eu aumento o meu círculo de influência, eu vou diminuindo essa sensação de que tudo está no meu campo da preocupação, tudo eu tenho que esperar alguém me dar um aval, me dar uma permissão para seguir. E eu começo a ter uma postura muito mais protagonista que me destaca como profissional. Então, esse que é o ponto principal
desses pensamentos. Fiquem muito atentos a cada vez que eu penso, oh meu Deus do céu, não vai ter mais uma solução, a gente vai ficar para sempre trabalhando de casa, porque a empresa nunca mais vai conseguir voltar do home office, porque a pandemia não vai acabar nunca. Ficar pensando nisso simplesmente não resolve o problema. Não vai fazer a pandemia acabar você pensar nisso. Agora, se você pensar, tá bom, estamos aí, temos todo esse problema, as pessoas ficam indo para a rua, será que eu tenho alguma coisa que eu possa influenciar? Será que se eu hoje tenho meia dúzia de amigos que saem, vivem a vida como se nada tivesse acontecendo, será que se eu investigar, conversar com eles, eu consigo pensar em algo que faria eles ficarem em casa? Eu estou trazendo uma analogia de pandemia para ficar mais fácil, mas levem isso para o trabalho de vocês. E isso vai começar a fazer você ter uma postura, um pensamento, uma atitude no dia a dia que vai chamar a atenção do seu gestor para te promover. Investigar o que as pessoas precisam sem que elas te peçam ou sem que elas te deem nenhum direcionamento. Você investigar com os seus olhos.